Ética e política, o contratualismo e a hipótese do Estado natural. O Estado natural em Thomas Hobbes, o contexto, né? O Thomas Hobbes ele viveu entre 1588 e 1679, na transição do século XVI para o século XVII. Ele nasceu em uma aldeia inglesa, Westport. Sua mãe, devido ao terror que lhe causou a notícia da chegada da Armada Invencível de Oliver Cromwell, deu à luz prematuramente. Esse medo será uma característica de toda a psicologia de Hobbes. A sua teorização do absolutismo tem suas raízes, sobretudo, no terror gerado pelas guerras que ensanguentaram sua época. A partir do século XVI, as monarquias absolutistas eram um regime político difundido por toda a Europa. No campo intelectual, buscava-se fundamentar e justificar tal poder ilimitado dos monarcas. E a resposta já é conhecida. O poder real foi concedido pelo próprio Deus. Por isso, a autoridade real é perpétua e absoluta, não havendo necessidade de justificar suas atitudes. Quando o rei morre, seu poder oriundo de Deus continua para além do corpo do monarca. Isso era a teoria do Jacques Bossuet, né? O poder será transmitido ao seu sucessor. Contudo, esse absolutismo real, que atingira então seu apogeu, estava enfrentando fortes movimentos de oposição de cunho liberal. Havia uma forte tendência à laicização do pensamento, marcado por uma acentuada crítica à teoria do direito divino, que lutava por independência em relação ao passado. O contexto da vida política de Hobbes é marcado por movimentos revolucionários. A título de exemplo, encontramos a Guerra dos 30 Anos, que durou de 1618 a 1648 na França. Na Inglaterra, Oliver Cromwell comanda a Revolução Puritana, né, que destrona e executa o rei Carlos I em 1649. Depois o Edmund Burke veio falar que a Inglaterra era o modelo que a França é revolucionária. Não. Houve tantos assassinatos, tantas mortes na Inglaterra quanto na França, né, proporcionalmente no tempo, proporcionalmente também no espaço, né. O ser humano, em seu estado natural, em busca de sua preservação, ele tem a liberdade de usar o seu próprio poder da maneira que quiser. Por isso, seguindo a luz de sua própria razão, ele fará tudo aquilo que seu julgamento racional lhe indicar ser o modo adequado de ação. Tudo por fim o objetivo primeiro, né, que é a defesa de sua própria vida, a conservação da sua própria existência. Então, Thomas Hobbes, né, parte do pressuposto da natureza individualista, egoísta e violenta do ser humano. Em decorrência dessa natureza, não poderá haver paz e segurança enquanto perdurar o estado natural, o estado de natureza. Deixar os homens entreguem a si é o mesmo que perpetuar a insegurança e o medo. Não há garantias de estabilidade econômica e bem-estar social, uma vez que cada homem encontra no outro o seu rival, o inimigo, o lobo devorador. Essas disputas provocaram a guerra de todos contra todos. Contudo, no estado natural não há espaço para o bem e o mal objetivos e, portanto, para os valores morais. Com efeito, para Hobbes, o bem é aquilo ao qual tendemos e o mal aquilo do qual fugimos. Mas, como alguns homens desejam algumas coisas e outros desejam outras, e como alguns fogem de algumas coisas e outros não, daí decorre que o bem e o mal é algo relativo, e é a ética relativista dele, né? Relativo à pessoa, ao local, ao tempo e às circunstâncias. Mas se o bem é relativo, não havendo, portanto, valores absolutos, como é possível construir uma moral e uma vida social? Como é possível a convivência dos homens em uma sociedade? As duas obras-primas de Thomas Hobbes, o De Cive e o Leviatã, são dedicadas precisamente à resposta a essas questões. Considerando que não há valores absolutos, não existe uma justiça e uma injustiça naturais. Assim, Hobbes sustenta que os valores são frutos de convenções estabelecidas por nós mesmos. Como proceder, então, visando a vida segura e em paz? O próprio homem reconhece a necessidade de renunciar ao seu direito natural a todas as coisas, a fazer justiça com as próprias mãos, especialmente o direito de autodefesa. Essa nova ordem será possível somente através de um pacto social, um contrato social. Entre os pressupostos que constituem a base da construção da sociedade do Estado de Hobbes, encontramos, em meio à relatividade de todos os bens, um bem primeiro e originário, né, que é constituído pela vida e sua conservação. Esse é o maior bem, né, e não o direito, porque não existe direito para Hobbes. O súdito não tem direito, né, ele renunciou ao direito a ter direitos. Né. E o primeiro mal a evitar será a morte, né. Serão o medo da morte violenta e o desejo de manter-se vivo para garantir o mínimo de paz e segurança que motivarão o pacto social, o contrato social.
Com esse posicionamento, Hobbes subverte radicalmente a classe-posição aristotélica. De acordo com Aristóteles, o homem é um animal político, ou seja, um animal social, que estabelece relações de poder e vive em sociedade. Isso é constituído de tal modo que, por sua própria natureza, é feito para viver com os outros em sociedade politicamente estruturada. Aristóteles identificava essa condição de animal político do homem com o estado próprio também de outros animais, como as abelhas e as formigas, que, desejando e evitando as mesmas coisas e voltando suas funções para fins comuns, agregam-se espontaneamente. Ao contrário, para Hobbes, cada homem é profundamente diferente dos demais homens e, portanto, deles separado, né? Ele é um átomo de egoísmo, segundo Thomas Hobbes. Assim, claro que não tem ideia de átomo nele, né? Mas é um ser isolado e egoísta, é mau por natureza. O homem é o lobo do homem, pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Assim, cada homem não é de modo algum ligado aos outros homens por um consenso espontâneo, como dos animais, que se baseia em um apetite comum, no instinto, né? Com efeito, existem entre os homens motivos de contendas, invejas, ódios, sedições, insurreição contra autoridades constituídas, motim, revolta, tumulto popular, que não existem entre os animais. Fazendo um paralelo entre os animais e os seres humanos, o Hobbes reflete sobre algumas diferenças fundamentais. O bem de cada animal que vive em sociedade não difere do bem comum, ao passo que no homem o bem privado difere do bem público. Os animais não percebem defeitos em sua sociedade, ao passo que o homem os percebe, querendo introduzir contínuas novidades e transformações, revoluções, mudanças, né, que constituem suas causas de discórdias e guerras. Os animais não têm a palavra, que nos homens é frequentemente uma trombeta de guerra, de sedição. Os animais não se censuram, ao passo que os homens sim. Nos animais o consenso é natural, enquanto nos homens não é. Ele deve ser construído através do diálogo, de um pacto, né? Então, Hobbes apresenta a sua visão da condição natural da humanidade, que é uma condição, né, de maldade natural, né, de egoísmo. Então, isso é um pouco do Hobbes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.